Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Gideone, eu sou discente do curso de licenciatura em matemática pela UERN, no campus de Patu, e hoje eu estou produzindo esse vídeo, que na verdade é um trabalho proposto pelo professor de matemática Josimário. Basicamente, eu irei apresentar e responder para vocês uma questão de um concurso público que eu encontrei na internet, que no caso aqui é da banca Avança, no estado de São Paulo, e essa questão foi realizada nesse ano de 2023. Foi uma questão nível de prefeitura, tá certo? Então, sem mais delongas, bora conferir a questão. Bom, pessoal, a questão ela nos diz o seguinte: uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo é representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, neste caso, pessoal, nós temos aqui um tronco de pirâmide de base quadrangular. Ela recebe esse nome por quê? Porque a base é um quadrado, tá certo? E aí, sabe-se que a altura desse monumento é de aproximadamente 30 metros. Então, ele está dizendo que a altura aproximada deste monumento, aqui assim mais ou menos, é de 30 metros. E o lado da base, certo? Essa base aqui, a base maior, é de aproximadamente 55 metros. É 50. Opa. 55 metros. Dando sequência, a figura acima nos permite ter a ideia do objeto matemático tronco de pirâmide de forma real. Então, pessoal, basicamente, o que vem a ser um tronco de pirâmide? Nada mais é do que um sólido formado por uma seção, que também pode ser chamado de secção, certo? Uma seção ou secção transversal em uma pirâmide qualquer, ou seja, um corte feito na pirâmide. Então você traça, é porque eu não vou desenhar esse plano, certo? Mas basicamente você traça um plano, certo? E você vai realizar um corte na pirâmide, certo? Vamos supor, é porque não vai ficar legal o desenho. Mas vamos supor que você tem aqui a pirâmidezinha completa, certo? Que seria mais ou menos isso aqui. Você tem a pirâmide completa e aí você faz uma seção transversal nessa pirâmide. Ou seja, em outras palavras, basicamente é um sólido adquirido após um plano cortar a base de uma pirâmide paralelamente, separando-a dessa forma em duas figuras. O tronco, que representa essa estrutura maior, tá certo? E a pirâmidezinha menor. Então, basicamente isso é a definição do tronco de uma pirâmide. E aí, só para terminar aqui o enunciado da questão, admitindo a base quadrada menor com 15 metros de lado, ou seja, essa base quadrada aqui, ó, mede aproximadamente 15 metros. Ele está perguntando qual é o valor aproximado do volume desse objeto, certo? Volume do tronco de uma pirâmide. Então, como é que a gente faz aqui? Existe uma fórmula, existe uma formulazinha para a gente determinar o tronco de uma pirâmide. Então vamos aqui para a solução dessa questãozinha. Bom, a fórmula, pessoal, que nós temos é o seguinte: o volume de um tronco de uma pirâmide, V, vai ser dado por o volume vai ser igual a 1/3 da altura desse tronco, certo? Vou chamar de H, vezes
a área da base maior AB mais a raiz quadrada do produto da área das bases, no caso vai ser a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. E fecha o parênteses. Então essa aqui é a formulazinha que nós utilizamos para a gente determinar o volume do tronco de uma pirâmide. 1/3 da altura do tronco multiplicado pela área da base mais o produto das áreas das bases, a área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor, certo? Nós temos quase tudo aqui, só precisamos fazer umas pequenas contas simples para a gente resolver. Então, pessoal, calculando inicialmente aqui a área da base maior, certo? Que nós precisamos. Então, a área da base maior vai ser igual a... Bom, como ele falou que a base dessa pirâmide é um quadrado, né? Pois se trata aqui de uma pirâmide, de um tronco de pirâmide quadrangular, né? Evidentemente, a base é um quadrado. Então, a área, por exemplo, da base maior vai ser o quê? Vai ser o lado ao quadrado, ok? A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área da base maior, como ele falou aqui que é 55 metros, então vai ser 55 ao quadrado. E isso vai dar 3.025 metros quadrados, certo? Por sua vez, a área da base menor vai ser da mesma forma também. Bom, a área da base menor aqui é 15 metros. Então, a gente vai ter 15 ao quadrado, né? O lado ao quadrado. Então, 15 ao quadrado vai ser igual a 225 metros quadrados. E aí, como nós determinamos a área da base maior e a área da base menor, agora nós podemos substituir esses valores na nossa formulazinha aqui de cima. Então o volume dessa pirâmide vai ser igual a 1/3 multiplicado pela altura do tronco, que ele falou aqui em cima pra gente, que é 30 metros, vezes a área da base maior, que a gente encontrou aqui em cima, 3.025, mais a raiz quadrada da área da base maior, 3.025, vezes a área da base menor, 225, mais a área da base menor, que é 225. E aí, gente, o volume, agora é só conta, né? O volume vai ser igual a... Aqui eu posso simplificar, né? Ah, faltou um parênteses aqui, desculpe. O volume vai ser igual a... Aqui eu posso simplificar, né? 30 dividido por 3 vai dar 10. Vezes... Aqui eu posso somar esses dois caras, né? 3.025 mais 225 vai dar 3.250. Opa! 3.250. E aqui, pessoal, em vez de eu fazer esse produto aqui dentro,
né, 3.025 multiplicado por 225, como aqui é um produto, eu posso separar essas raízes em duas. Sim ou não? Então eu posso ter, então é 3.025 mais a raiz quadrada. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. A raiz quadrada de 3.025 vezes a raiz quadrada de 225. Fecha parênteses. Então o volume vai ser igual a 10, eu vou manter, 3.250, também eu vou manter, mais. Bom, se a gente for analisar, a raiz quadrada é basicamente dois números que você precisa multiplicar por eles e o resultado tem que dar o valor que você quer encontrar. No caso, como a gente fez aqui em cima, 55 ao quadrado dá justamente quem? Dá justamente 3.025. Então, eu vou substituir aqui, em vez de fazer aquela conta toda grande. Então, a raiz quadrada de 3.025 é 55, vezes raiz quadrada de 225 é 15. Porque assim fica muito mais fácil de resolver. Ok? Você ganha tempo também. Então, o volume vai ser igual a 10, que multiplica, repete o 3.250, mais, bom, 25 vezes 15, isso aqui vai dar 825. E aí, para finalizar aqui a questão, o volume vai ser igual a 10, que multiplica 3.250 mais 825. Isso aqui vai dar 4.075. Portanto, o volume vai ser igual, ou aproximadamente, né? Até porque ele falou que esse volume é um valor aproximado, então não vai ser exatamente o resultado que a gente vai encontrar. Então, o volume vai ser igual, ou aproximadamente, 40.750 metros cúbicos, certo? Esse é o valor aproximado desse tronco de pirâmide, ok? Bom, pessoal, a questão foi essa, uma questãozinha simples de ser respondida, bastante interessante e que caiu no concurso lá em São Paulo este ano, certo? Para assistente em técnico em informática, certo? Questãozinha simples, básica e que não tem nenhuma dificuldade, ok? Bom, pessoal, a questão foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários, certo? Que eu respondo todos vocês. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.